Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, você, cidadão caraciquense, que acompanha também a nossa sessão pela internet, pela TV Câmara. Meu boa tarde. Estamos na sessão expediente do dia 1º de agosto de 2018 e vamos dar início assim à sessão. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jorjão, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Amarildo Araújo, vereador André Lopes, vereador César Lucas, vereador Celso Andreon, vereador Edgar do Esporte, vereador Edson Nogueira, vereador Ilma Crisóstomo, vereador Itamar Freire, vereador Broinha, vereador João da Costa, vereador Jorjão, vereador Lelo Couto, vereador Léo do IAPI, vereador Renato Machado, vereador Romildo Humildade de Trabalho, vereador Sérgio Camilo, vereador Vander Show, vereador Wellington Silva, vereador professor Elinho. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do versículo bíblico. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste, e crestes que sai de Deus. João 16, 27 e 27. Convido o primeiro secretário, vereador Jorjão, que faça a leitura da ata. Convido os vereadores para que se atentem à leitura da ata. Ata da 45ª Sessão Ordinária do Exercício Legislativo de 2018, 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 30 de julho de 2018, às 15h08 do dia 30 de julho de 2018, no plenário Vicente Santoro Fantini, situado na BR 262, quilômetro 3,5, em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, sob a presidência do vereador Celso Andreon, primeiro secretário vereador Amarildo Araújo, segundo secretário vereador Jorjão. Procedeu-se a chamada para averiguação de quórum e abertura dos trabalhos com a presença dos vereadores Amarildo Araújo, André Monteiro Lopes, Anjo César Lucas, Celso Andreon, Edgar Pedro Teixeira, Edson Nogueira de Souza, Ilma Crisóstomo, Itamar Alves Freire, João Batista, João da Costa, Jorge Rocha Cardoso, Carlos Aurélio Couto, Léo Alexandre Coitinho de Almeida, Renato Machado, Romildo Alves de Oliveira, Sérgio Camilo Gomes, Vane Caldeira Portilho, Wellington Silva e Wellington Nascimento de Lima. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão em nome de Deus e solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura bíblica, Provérbio 3:27, após submeteu-se à apreciação da ata da sessão ordinária de 25 de julho do corrente ano, a qual foi aprovada. Em seguida foi solicitada a leitura do expediente do dia, que constou de processos 3.277/2018, projeto de lei PMC 030/2018 do Executivo, altera dispositivo da lei 5.475, de 7 de outubro de 2015, que estabelece o regime especial de trabalho plantão para servidores que atuam no serviço de fiscalização integrada no âmbito do município de Cariacica. Processo 3.296, 2018, vereador Itamar Freire, dispõe sobre a distribuição gratuita de protetor solar pela rede municipal de saúde para as pessoas com albinismo. Processo 3.275, 2018, projeto de lei CMC 97/2018, do vereador professor Elinho, dispõe sobre o projeto de inscrição das unidades familiares homoafetivas nos programas de habilitação popular desenvolvido pelo município de Cariacica. Processos. Emenda supressiva ao projeto de lei PMC do vereador Edson Nogueira, suprime o artigo 5º e o parágrafo único do projeto de lei da PMC 038/2017, remunerando-se os seguintes processos foram encaminhados para as comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Orçamento
de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Processo 3.320, moção 268, 2018, vereador André Lopes, homenagem ao Dia da Mulher Negra, Ana Clemente Paula Carmen Leia Souza Duarte, Cristiane Avelar Borges, Elmar Barbosa do Rosário, Gemin Jaira Rodrigues da Silva, Jéssica do Rosário Coitinho, Josinete Mara da Fonseca, Lídia Maria Custódio da Silva, Maria da Penha Silva, Roberta Rangel Viana, Rutileia Rodrigues Nicolau, Rayane Aparecida Oliveira, Vitorino Ferreira, Arlete Vieira Coelho. Processo 3.269, moções 269, 265, 2018, do vereador Léo de Japeu, homenagem ao Dia da Mulher Negra, Denise dos Santos Coitinho, Eliane Vitor Teodoro Bombim, Solene Machado do Rosário. Processo 3.280, 82, 83, indicações 580, 81, 82, 83, do vereador Renato Machado. Os processos foram encaminhados para a ordem do dia. Processo, ofício IPC, GP, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, município de Carecica, convida todos os vereadores para participar da audiência pública dia 1º de agosto, às 13h30, no auditório do IPC Ciente. 3.312, 2018, ofício SENF, GDC PMC 076-2018, encaminha esta Casa de Leis, balancete seu anexo, referente ao mês de julho de 2018. Ciente, processos 3313, 2014, 18, ofício SENF, encaminha a esta Casa de Leis, Comissão de Saúde, Educação, Turismo e Assistência Social e prestações de contas dos recursos aplicados à Educação, Fundeb e à Saúde, referente ao mês de junho de 2018, encaminhado para a Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Turismo. Encerrada a leitura do expediente, o senhor presidente anunciou a ordem dos oradores e concedeu a palavra aos vereadores devidamente inscritos. Fizeram uso da palavra o vereador Edson Nogueira, o vereador professor Elim, destacou o cenário estadual, citando esse caso público da interdição do terminal de Itaparica, devido à falta de licença do Corpo de Bombeiro, falou da qualidade da água da CESAM, do posicionamento do processo do PA do Trevo, das licitações publicada pela Prefeitura e a divulgação informativa do seu mandato. O vereador Jorjão falou das investimentos aprovados e das ordens de serviço da Praça Santo Antônio, da reforma da unidade de alguns bairros do município. O presidente em exercício, Celso Andreão, acatou a solicitação do vereador Edson Nogueira, entendendo que, por não haver publicidade da pauta da ordem do dia, a mesma não pode acontecer, nada mais havendo a tratar. O senhor presidente convocou a todos para a próxima sessão em horário regimental. Encerrou a sessão em nome de Deus, às 15h46, para constar, Lília Cristina da Silva Vitoraz, redatora da ata do plenário, lavrou a presente após lida, discutida e aprovada. Será devidamente assinado o primeiro e segundo secretário da mesa diretora. Coloco a ata em discussão. Com a palavra, vereador Edson Nogueira. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assessores que se fazem presentes, líderes comunitários, aqueles que nos assistem através da TV Câmara, TV Web, Facebook, aos grupos de melhorias, em prol de melhorias nos bairros que nos assistem, nos ouvem. Senhor presidente, me causa mais uma vez estranheza, porque não vi na ata o requerimento que fiz para que fosse colocado em pauta, em segunda discussão, a emenda alterando o artigo 28 da Lei Orgânica. Então eu gostaria, em tempo, que seja colocado na ata, que eu posso precisar disso amanhã. E aproveitando também, quero já o requerimento que fiz na segunda-feira, senhor presidente, solicitando mais uma vez. Tem muita gente aqui, ou tem alguns preocupados em que eu seja presidente de Câmara. Eu já falei diversas vezes, eu só seria presidente da Câmara se eu fosse o candidato único dessa casa. Eu não sou, não vou disputar com ninguém. O que eu quero é acertar a emenda que existia nesta casa erradamente. Tem muita gente falando, porque Edson Nogueira está fazendo, porque eu não quero ser presidente de Câmara, quero ser amigo do presidente, quero ser amigo dos vereadores, quero auxiliar naquilo que eu puder. E mais uma vez também, já quero colocar, senhor presidente, que não foi colocado em pauta para votar hoje o requerimento que fiz sobre esse assunto. O requerimento de Vossa Excelência é pertinente,
eu vou, antes da gente entrar no expediente, eu vou suspender a sessão por 5 minutos, para que a gente possa fazer ajuste de duas questões. A pauta com a ratificação da semana passada, solicitada pelo vereador Edson Nogueira, e a questão da não inclusão na pauta da ordem do dia do projeto que altera a lei orgânica para o ajuste da emenda, a lei orgânica. Antes disso, vereador Broinha. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Ilma, público aqui presente, TV Câmara, TV Web que nos assiste, uma boa tarde. Senhor presidente, queria pedir 1 minuto de silêncio, falecimento do senhor Adauri Falcão, um amigão, parceirão, morador de Santana, faleceu na segunda-feira. Acolhido o requerimento do vereador Broinha, faremos 1 minuto de silêncio. Logo em seguida, a gente já entra na suspensão da sessão por 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Meu sentimento a toda a sua família. Uma boa tarde a todos. Declaro, então, o início do tempo de 10 minutos de suspensão da sessão para o ajuste das interrogações do vereador Edson Nogueira.
Senhores vereadores, então vamos retomar então a nossa sessão expediente, informando a decisão coletiva dos vereadores. Nós iremos conduzir a sessão expediente até o final com a ordem dos oradores e, por falta de cumprimento regimental do que foi deliberado na sessão de segunda, nós encerraremos a sessão após o encerramento do expediente e não teremos a sessão da ordem do dia. Então, convido o primeiro secretário Jorjão que faça a leitura do expediente. Expediente, projeto de lei executivo, processo 3.342 de 2018. Altera a redação da lei número 5.265/2014, que cria e regulamenta o cargo de agente comunitário de saúde e agente de combate às epidemias. Encaminho à Comissão de Justiça, à Comissão de Finanças e à Comissão de Saúde. Observo aqui que não existe a Comissão de Saúde. Gostaria que registrasse o administrativo que encaminhasse para a Comissão também de Saúde esse projeto. Secretário. Projeto de lei legislativo, processo 3.351/2018, do vereador Amarildo Araújo. Denomina a Rua 13 de Maio, localizada no bairro São Geraldo. Encaminho à Comissão de Justiça. Informa aos colegas vereadores que o livro de oradores se encontra aberto para as inscrições. Secretário. Processo 3.352/2018, do vereador Itamar Alves Freire. Acrescenta dispositivos ao artigo 210 da Lei Complementar número 27, de 29 de dezembro de 2009. Encaminho à Comissão de Justiça, Finanças e Obras. Processo 3.321/2018, do vereador Sérgio Camilo Gomes. Altera o inciso 2º do artigo 9º da Lei número 5.113, de 2 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto número 180, de 11 de novembro de 2014. Encaminho à Comissão de Justiça, Defesa do Consumidor e Vigilância Sanitária. Processo 3.322/2018, vereador Sérgio Camilo Gomes. Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de pessoas em situação de rua pelas empresas vencedoras de licitação pública do município de Cariacica. Encaminho à Comissão de Justiça, Direitos Humanos e de Assistência Social. Processo 3.323/2018, vereador Sérgio Camilo Gomes. Requer informações acerca do controle de endemias e epidemias e execução de serviços de fumacê realizados durante o lapso temporal de 2013 até a presente data. Processo 3.341/2018. Requer informações referentes à aquisição de merenda escolar destinadas aos alunos da rede municipal de ensino
durante o período de 2013. Só um minuto, secretário, só um minuto. Isso que eu estou tentando encontrar aqui, tem um projeto de lei do vereador Elinho que trata sobre banco de óculos. Aqui, ó. Não está aqui não. A pauta errada. A pauta errada. Não, esse aqui, a pauta você chama também. Não, esse hoje foi lido. Não, foi esse de baixo não. Não, você está lendo os requerimentos do projeto de lei. Nós vamos retomar a leitura e o encaminhamento dos projetos de lei, que ficou ausente um projeto de lei de autoria do vereador Elinho, e depois nós retomamos os requerimentos. Secretário. Processo 3.357/2018, vereador Wellington Nascimento de Lima, professor Elinho. Institui o banco de óculos no âmbito do município de Cariacica. Encaminho à Comissão de Justiça e de Saúde. Agora sim adentramos aos requerimentos. Processo 3.341/2018, vereador Sérgio Camilo Gomes. Requer informações referente à aquisição de merendas escolar destinadas aos alunos da rede municipal de ensino durante o período de 2013 até a presente data. Encaminho à ordem do dia. Processo 3.358/2018, vereador Wellington Nascimento de Lima, professor Elinho. Determine que seja criado o Programa Municipal de Apoio aos Catadores de Materiais Recicláveis. Encaminho à ordem do dia. Processo 3.349/2018, vereador Edson Nogueira. Indicações. Recapeamento asfáltico na Rua Esmeralda, bairro São Geraldo. Encaminho à ordem do dia. Processo 3.294/2018, da vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira. Extensão de rede na Rua José Vieira, Travessa Poço Mestre, próximo à oficina do João, bairro Itanguá. Encaminho à ordem do dia. Processo 3.100 de 2018, vereador João da Costa. Operação de limpeza pública em ponto viciado de lixo na Rua Governador Valadares, bairro Vila Prudêncio. Operação tapa-buraco na Rua Pauliceia, bairro Oriente. Correção de pavimentação com aplicação de Revisol na Rua João Rodrigues Filho, bairro Cariacica, região de Morrinhos. Encaminho à ordem do dia. Calma, tem muito. Operação de limpeza pública em ponto viciado de lixo na Rua Governador Valadares, bairro Vila Prudêncio. Correção de pavimentação com aplicação de Revisol na Rua Lindolfo João Rodrigues, bairro Cariacica, região de Morrinhos. Encaminho à ordem do dia. Processo 3.326/2018. Vereador Léo Alexandre Coitinho, Léo do EIAPI. Caminhão sugador na Rua Princesa Isabel, próximo à Igreja Assembleia de Deus, bairro Planeta. Caminhão sugador na Rua São João, próximo à Igreja Maranata, bairro Alto Boa Vista. Encaminho à ordem do dia. Processo 3.279/2018, vereador Renato Machado. Drenagem e pavimentação da Rua José de Amorim, bairro Vista Mar. Drenagem e pavimentação da Rua Rio da Prata, bairro Bela Vista. Drenagem e pavimentação da Rua Rio Tocantins, bairro Bela Vista. Drenagem e pavimentação da Rua Rio Jucu, bairro Bela Vista. Drenagem e pavimentação na Rua Tapajós, bairro Bela Vista. Encaminho à ordem do dia. Outros. Prefeitura Municipal de Cariacica. Processo 3.324/2018. Venho comunicar que o excelentíssimo senhor vice-prefeito, Dr. Nilton Basílio Teixeira, estará em gozo de férias a partir do dia 27 de julho de agosto de 2018. Ciente. Dando início, então, à ordem dos oradores. Questão de ordem, vereador Edson Nogueira. Lembrando que nós não concluímos a discussão e votação da ata, ok? Pois eu solicitei à administração que recupere a solicitação do vereador Edson Nogueira do ajuste da pauta anterior para a gente votar as duas juntos. Senhor presidente, eu quero requerer
que me seja fornecido ainda hoje cópia da ata da sessão anterior, com a alteração a observação que fiz. Quero também lembrar aos colegas vereadores que a Constituição diz que a emenda constitucional, no nosso caso a lei orgânica, ela é votada em 2 turnos, no interstício de 10 dias. E já se passaram mais de 15 dias, senhor presidente. Eu estou preocupado em colocar a coisa originalmente, regimentalmente, no seu lugar. A questão de que vai ter eleição ou quem vai ser, não me interessa, eu estou brigando pela emenda constitucional. E eu quero hoje ainda ter em minhas mãos cópia dessas atas e do requerimento que fiz também, que já está na minha mão, que não foi colocado em pauta. E queria requerer que Vossa Excelência solicitasse, como ficou acordado ali entre alguns colegas, que seja colocado na pauta da próxima segunda-feira. Só volto a reafirmar que nós estamos já esperando o vereador Edson Nogueira, que é a administração da casa, o setor responsável das atas, suba a ata da sessão anterior com as retificações adequadas, solicitadas, para que a gente possa votá-las em bloco juntos após, ao final do expediente, se for possível. E o requerimento de Vossa Excelência novamente será reforçado no intuito de fazer cumprir o regimento e o que a lei estabelece do interstício de 10 dias e também do prazo da votação em segunda rodada da emenda à lei orgânica, na próxima segunda-feira. Nesse momento, então, passo a palavra para o vereador Elinho, para que faça o uso da mesma pelo tempo regimental de 15 minutos. Senhor presidente em exercício, Celso Andrion, demais membros da mesa diretora, vereadora Ilma, colegas vereadores, aqueles que estão aqui no plenário, Vicente Santoro, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, boa tarde a todos e a todas. Iniciamos o mês de agosto, o tempo está passando rápido, rápido, rápido. Eu ia aguardar a próxima semana, findado os prazos das convenções, para que eu tecesse alguns comentários a respeito da política nacional e estadual. Mas algumas situações que aconteceram me faz com que eu fale da política, principalmente da política nacional. Está na Gazeta de hoje o caso Vladimir Herzog. Nós que temos um pouco mais de idade, eu tinha 1 ano de idade quando esse jornalista foi assassinado, mas eu estudei muito sobre isso, por participar do movimento estudantil, por ser professor por um tempo de história, e aí organismos internacionais determinam que o caso seja reaberto, e esse caso ganha agora pela Corte Interamericana a necessidade da apuração da morte de Vladimir Herzog, jornalista, e era o diretor da Rede TV, uma televisão, uma rede de TV que eu ainda assisto, E aí, de forma interessante, o agora presidenciável Jair Bolsonaro esteve nesta rede de televisão no dia 30. E aí, esse senhor também está hoje na capa da Veja, uma revista que eu não leio, mas a capa está aqui. Kelso, se puder me ajudar, essa revista está nas bancas de todo o Brasil. E aqui a sombra do presidenciável e o sinal que ele faz, né? Olha o sinal que esse cidadão faz aqui, ó. E aí eu quero só relatar alguns pontos de forma bem breve.
da entrevista. É importante dizer que eu não estou aqui para mudar voto de ninguém e para pedir voto favorável ou contra ninguém. Só quero deixar aqui registrado o meu ponto de vista com relação a esse pré-candidato à presidência da República. Só deixar meu ponto de vista claro. É importante lembrar que a ida dele na Roda Viva foi a maior audiência dos últimos 10 anos. A maior audiência dos últimos 10 anos. Ele só perdeu para o Sérgio Moro em 26 de março desse ano. A audiência dele foi acrescida de 360%. Olha bem. Dentre as propostas, eu não vou entrar na questão do racismo, não vou entrar na questão da homofobia, não vou entrar na questão da mulher, das falas depreciativas que ele faz. Mas eu preciso entrar na questão da ditadura militar. Da ditadura militar. Que ele disse que não houve, não viu, não sabe. Um homem que está deputado federal do Rio de Janeiro há 27 anos. 27 anos. Então, a ditadura militar, ele não viu, ele não sabe, não ouviu dizer. Pois bem, e aí eu quero entrar no outro pedacinho aqui, que o jornalista pergunta a ele, deputado, quantos projetos de lei Vossa Excelência apresentou nesses 27 anos que o senhor é deputado federal? Olha o número que ele disse. Eu apresentei 324 projetos de lei. O jornalista retrucou a ele dizendo, senhor deputado, o senhor apresentou 176, apenas 324 a menos. E ele saiu dizendo, que seja, que seja. Quando perguntaram a ele a respeito da economia, ele fez uma piada com um posto de gasolina, Ipiranga. Ele fez uma piada a respeito da economia com um posto de gasolina de nome Ipiranga. Pois bem, e aí quando perguntaram a ele da dívida histórica com os negros no Brasil, e olha o que esse candidato responde. Não vejo dívida nenhuma. Não vejo dívida nenhuma. Eu não escravizei ninguém. Eu não escravizei ninguém. Dentre as questões, e aí ontem, quando ele esteve no Espírito Santo, no local lotado, dentre as questões que ele falou, ele disse que vai criar uma escola militar. Todas as capitais do Brasil vão ter uma escola militar. A educação do Espírito Santo e do Brasil não precisam de escola militar. Precisam que os professores sejam valorizados com salário, com condição de trabalho, e que a escola, que a educação seja prioridade. O militarismo na escola não vai resolver problema de qualidade de educação. Então eu peço a vocês, que estão em casa de modo especial, que estudem a vida desse senhor, estudem a vida desse homem que é deputado federal há 27 anos no Rio de Janeiro e que defende tanta segurança. Olha se ele tem algum projeto de lei ligado à segurança. Estudem a história dele. Eu não sou de fazer comentários desse tipo, mas me preocupa que um homem desse possa chegar à presidência da República. Então, vamos estudar, vamos ler, vamos pesquisar a história dessas pessoas que galgam aí o poder. E aí, o desenho de hoje é este, olha, Kelso. Lembrando a morte de Vladimir Herzog, lembrando a ditadura militar, lembrando a violência que nunca vai trazer a paz. E eu sigo. Hoje entrou na pauta um projeto de lei de nossa autoria que cria o banco de óculos. O que seria isso? As pessoas, eu
esse óculos é o terceiro ou quarto da vida. E eu tenho as outras armações lá na minha casa. E aí, o projeto de lei cria um banco de óculos. O óculos que eu não uso mais, claro que sem a lente, eu poderia doar nos CRAS. E aí, as pessoas que estão nos programas sociais do município, eles podem até lá e retirarem armações. As armações são mais caras do que as lentes não. Então está aí para apreciação dos senhores e das senhoras vereadoras. Eu arrefeço essa casa também, um projeto de lei com o objetivo de dar um atendimento aos catadores e catadoras de material reciclados. Eu, enquanto vereador, não é de competência dessa casa criar um projeto que possa criar custos, mas como eu fiz com a questão do cuidador, que o prefeito aproveitou e nós já votamos, como eu fiz com a questão do profissional de Libras, que está nessa casa para apreciação, eu faço aqui um projeto bonitinho, prontinho, e a gente arrefece ao município a respeito dos catadores e de catadoras de materiais reciclados do município de Cariacica. Eu sigo, só mais um pedacinho. Eu acho que vocês viram, e eu quero muito que chegue aqui, precisa chegar aqui, jornais de hoje também. Uma ação contra o prefeito de Alegre por não ter licitado a festa da cidade. Ele não licitou a festa da cidade, então ele responde uma ação. Isso é café pequeno diante das questões de Cariacica. Café pequeno. Vereador é afastado por 180 dias em Nova Venécias. Esse cidadão, ele pegava empréstimos consignados em nome de seus funcionários. Então, esse cidadão foi afastado por 180 dias para que a apuração possa acontecer. Eu fico preocupado que as coisas estão chegando só para o interior do estado. Eu preciso muito que elas cheguem para cá. E material tem, e não são poucos. Está na tribuna de hoje, está na tribuna de ontem, o pedido do Ministério Público ao prefeito de Alegre e o pedido de afastamento do vereador de nome Luciano Pereira. Luciano Pereira, concedo a parte de Vossa Excelência. Agradeço a parte de Vossa Excelência. A Câmara de Cariacica é inadimplente na Caixa Econômica Federal, no país, por um desses motivos. Vereadores lá no passado pegaram consignação em nome dos seus assessores, depois os assessores foram exonerados e a Caixa Econômica ficou com essa dívida. A Caixa Econômica, assessores nessa casa, nem funcionários efetivos conseguem empréstimo. Só consegue ler consignação o vereador. É lamentável, é vergonhoso essa prática ainda existir no Estado. E aí eu quero concluir com a música de Chico Buarque e Nilton Nascimento, Cálice, que foi feita na época da ditadura militar, em que não se podia se falar. E a música diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga? Mesmo calado, a boca arrasta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que mais vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado. E se na calada da noite eu me dano. Quero lançar o meu grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Em silêncio,
todo me atordoa. Atordoado, eu permaneço atento. Na arquibancada, de qualquer momento, ver mergulhar o monstro da lagoa. Eu peço sempre que o Pai nos afaste desse cálice, o cálice e do sangue e da violência. Senhor presidente, eu quero finalizar lembrando de uma cena triste que eu vi hoje na pracinha, uma rotatória que tem ali em Campo Grande. Para mim, um crime ali aconteceu. Uma árvore estava morta, mas a outra estava viva. Passem os senhores lá, e o Moisés, do Conselho do Idoso, me ligou com a voz embargada, quando também passou por lá. A Semifra hoje destruiu, cometeu um crime. Eu não sei a mando de quem que aquilo foi feito, mas eu, vereador Elinho, vou entrar com uma ação contra o município, contra aquela atrocidade que aconteceu. Eu não sou morador de Campo Grande, eu sou morador de Cariacica-Sede, mas hoje eu tentei falar com alguns vereadores desta região, eles estavam em outros compromissos, mas o que aconteceu ali foi muito sério. Uma das árvores estava com indício de estar morta, mas a outra foi cortada e eu não sei quanto tempo que ela vai sobreviver. Naquela rotatória, em frente ao açougue de carnes, no início da Expedito Garcia, e ali estavam vários funcionários da Prefeitura de Cariacica e fizeram aquela atrocidade. Tinham, as imagens que eu recebi eram de vários comerciantes, de várias pessoas indignadas com aquilo que a Prefeitura fez no dia de hoje, ali no início da Expedito Garcia. Para os vereadores que moram nessa região, tomem pé dessa situação, de mais essa atrocidade que o município faz. Moisés, eu quero agradecer o senhor, enquanto presidente do Conselho do Idoso, pelas orientações que o senhor me deu essa semana, e as orientações que o senhor me deu, a gente conseguiu ajudar um idoso de outro município, não é? Que a família me procurou. Eu quero agradecer pelo bom serviço que Vossa Excelência, que o senhor presta no município de Cariacica, na defesa do idoso de nossa cidade e do Espírito Santo, porque o idoso é um idoso de Guarapari, e o professor que pediu orientação é de Cariacica. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Elinho. Quero aqui convocar, então, para o uso da palavra o segundo vereador inscrito, vereador Edson Nogueira. Declinado? Vereador Edson declinou. Passo, então, para o seguinte, vereador Sérgio Camilo. Tempo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, pelas redes sociais, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero me solidarizar com a fala do vereador Elinho. Há muito tempo, essa tal de Semifra, Secretaria do Governo do prefeito Juninho, já vem cortando, matando várias árvores no município de Cariacica. Isso não é de agora, vereador. Infelizmente, a irresponsabilidade desse governo municipal na área do meio ambiente já vem desde o início da sua gestão. Acho que a melhor época, e ainda que não se cortou mais árvores, eu ainda acho que foi na época do vereador Wellington, que é um eterno defensor também do meio ambiente. Mas fica aqui também a minha indignação, o meu repúdio a essa falta de competência de pessoas preparadas nessa secretaria,
que não sabe sequer podar uma árvore. Eles vão com a desculpa de podar, corta, mata a árvore. E sendo que um dos principais, preste atenção, um dos principais motivos da nossa sobrevivência é o meio ambiente. Mas tem uma cambada de pessoas incompetentes, que é do mesmo nível do prefeito, que infelizmente não sabe sequer cortar uma árvore. Então fica aqui também a minha indignação. Nobres pares e todo o público que nos assiste pelas redes sociais, pela TV Câmara, TV Web. Como hoje a segunda sessão ela está prejudicada, resolvi falar de 2 pedidos de informação que eu fiz. Eu iria falar no momento que fosse lido, mas eu repito, como a segunda sessão está prejudicada, estou usando o momento dos oradores. Eu protocolei o requerimento número 124. Eu estou solicitando informações sobre o controle de endemias e epidemias e a execução do serviço do Fumacê realizado durante o lapso temporal do exercício de 2013 até a presente data. Por que esse pedido de informação? Quando nós vamos no portal de transparência da Prefeitura, que de transparência não tem nada, me assusta. O último contrato do Fumacê, presta atenção, foi no ano de 2016. Porque é aquele lá, este aqui que eu estou apresentando, de 2017, foi revogado. Então, desde 2017, não temos contrato do Fumacê em Cariacica. Estamos vivendo uma epidemia de dengue. É só procurar as unidades básicas de saúde, o PA do Trevo, que todos vão comprovar o que eu estou dizendo. Os nossos munícipes internados com sintomas de dengue. O meu bairro, por exemplo, está havendo uma epidemia do chikungunya. E aí eu volto a repetir a vossas excelências sobre a nossa responsabilidade, que a população de Cariacica está vivendo uma epidemia de dengue. E o prefeito incompetente não tem contrato na atual administração para o combate à epidemia de dengue. E aí eu pergunto, onde que estão sendo usados esses recursos públicos? Ah, eu achei. E aí eu queria só passar algumas para vocês, porque eu não tenho tempo, em virtude de ser muito curto. Mas eu quero passar, porque a população precisa saber para onde que está indo o dinheiro público. Ele destina, o prefeito Juninho destina, mais de 500 mil
para a cultura, R$528.500 está no Diário Oficial do dia 9 do mês passado. Mais de R$500 mil para a cultura. E aí, vem cá, vamos olhar algumas aqui, por favor. Porque a população precisa tomar conhecimento. Porque eu vou perguntar a vossas excelências, o que é mais importante, a dengue que está matando a população de Cariacica, ou esses negocinhos aqui de cultura? Vamos lá. Olha o primeiro lá. Vidas após o cárcere. Histórias recontadas. Estão recontando algo que já foi falado. Então vamos lá. Peraí, deixa eu falar o valor. R$11.375. O de baixo. Personalidades da cultura cariaciquense. R$22.740. Criarte Show, não sei nem o que é isso. R$22.864,80. Vamos lá, mais algumas. Está no Diário Oficial. No primeiro lá. A História do Coração. R$10.700. Arte do Som. R$22.908. Congo nas escolas. R$21.600. Depois eu vou falar sobre a escola. Do outro lado. Cores que acolhem. R$22.882,50. Cores da cultura. A arte na cidade. Que emocionante. R$22.000. A arte da capoeira. Da palma da mão à ponta do pé. R$22.004. Olha essa, gente. Percussiência. A arte de confeccionar instrumentos percussivos em iniciação ao mundo dos ritmos. R$15.099. Eu vou falar para vocês, isso me emociona, gente. Você não imagina como eu estou emocionado com isso. Mais algumas. Vamos lá. Olha essa. Astronomia em prática. Cotidiano e cultura na educação básica. R$3.371,76. Essa daí, tudo bem, é justificável. Peraí, é de baixo, é de baixo. Reedição do livro Cariacica em Versos, com audiobook. R$12.932. Lá em cima, lá em cima. Vai. Isso. Olha aqui, olha para quem é romântico. Pétalas e espinhos. Do soneto à catarse. As 4 emoções à flor da pele. R$11.300. Grafitarte, não sei nem o que é isso. Oficina de grafite. R$19.544,90. Olha essa, gente. Incompreensível. R$22.750. Subiu? Vivências. Uma vida marcada pelo amor. R$20.582,20. Tem muito mais, mas eu vou parar por causa do tempo, porque, infelizmente, o tempo é muito curto.
Eu só deixo uma pergunta para vossas excelências. O que é mais importante? Esses livrinhos aqui, ou esses negocinhos aqui? Essa cultura linda? Ou a população que está no PA do Trevo e nas unidades básicas de saúde, com sintomas de uma epidemia, de uma doença que mata? O gestor público precisa ter vergonha na cara e investir no que é essencial à população. Isso aqui pode ficar para depois. Primeiro é a saúde, é a educação, é a segurança, é o saneamento básico, é a limpeza pública. Depois se preocupa com essas astronomias, como vocês viram aqui, astronomia, pétalas e por aí vai. Para concluir, eu também fiz um pedido de informação 025/2018, porque eu preciso solucionar algumas dúvidas sobre a aquisição da merenda escolar no município de Cariacica. E aí você me pergunta, Camilo, por quê? Eu já falei aqui nesta tribuna que diretores de escolas me procuraram porque não estavam recebendo merenda, pediram para não serem identificados, para não serem perseguidos pelo atual prefeito Mascarado. E aí eles estavam já pensando em solicitar aos pais ajuda de custo para comprar merenda. E isso é muito grave, é muito sério, porque todos nós sabemos que muitas crianças vão para as nossas escolas tendo como principal objetivo não é aprender, é a alimentação. E aí, vereador André, quando vamos para a transparência, é que vem o meu motivo do pedido de informação. O prefeito, olha bem isso aqui, está no portal de transparência, na merenda escolar, filé de peixe, R$ 130.445. Foi adquirido da Associação de Aquicultores de Cariacica, a ASICA. E aí me assusta. Olha o preço do quilo do filé de peixe, R$ 35. Eu queria perguntar a vossas excelências, que filé de peixe é esse? É bacalhau? É filé de salmão? É filé de tilápia? Ou é filé mignon? Talvez ele inverteu, não é filé de peixe. Talvez é filé mignon. Porque eu fui consultar vários diretores de escolas. 99% me disseram, nunca recebemos filé de peixe. Um me disse que recebeu, mas sabe qual? O filé de polaca. E aí, se você for analisar quanto custa o filé de polaca, consulte no Google agora. É uma média de 13, 14, 15 reais. Tanto que o mais estranho aqui nesse portal de transparência, que ele não coloca qual peixe que é. Ele só coloca peixe. Mas ele não discrimina qual peixe. Será que ele está pagando o valor de bacalhau, de salmão, de tilápia
e está dando para as nossas crianças, quando se deu o filé de polaca? Então eu volto a dizer uma coisa. Se depender de mim, da minha independência, o prefeito Juninho não termina esse mandato. Estarei tomando todas as providências cabíveis, porque o dinheiro da população não é capim. E eu finalizo com uma frase que eu gosto muito, de Pablo Neruda. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas somos prisioneiros delas. Muito obrigado, boa tarde. Encerrado, então, o discurso do vereador Sérgio Camilo, eu convido o vereador André Lopes para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Ouvi o vereador Sérgio Camilo citar Pablo Neruda, sinal de que as coisas estão um pouco diferentes aqui. Mas enfim, brincadeiras à parte, saudar a mesa diretora, presidente Celso Andreon, saudar a todos os vereadores e a vereadora, saudar público que se encontra aqui presente, que nos acompanha via TV Web. Primeiro, corroborar com a ideia do professor Elinho, vereador professor Elinho, que aqui me antecedeu. De fato, essa candidatura de extrema-direita que está colocada, se é que a gente pode chamá-la de extrema-direita, não sei se Bolsonaro consegue debater ou se já leu algum grande teórico da direita. Para mim aquilo nem de direita é. Então, de fato, é uma preocupação que a gente precisa ter. A forma como ele trata as questões de violência urbana, violência rural, como trata questões tão caras para nós, que são inerentes à democracia, isso de fato é um perigo, e o povo precisa estar atento a isso. Mas, falando de nazista, que para mim o Bolsonaro é um nazista, quero dizer do orgulho que eu tenho em ser o proponente, ter sido proponente da sessão solene em alusão à mulher negra latino-americana e caribenha, realizada ontem nessa Casa de Leis. Dizer que, para mim, é um orgulho muito grande por compreender desde sempre a luta das mulheres negras, por compreender que nós passamos, sobretudo no estado do Espírito Santo e no município de Cariacica, por um momento de extermínio da juventude negra. Então, apesar de ser uma solenidade, vereador Elinho, para mim muito me orgulha, porque coloca em destaque pessoas que no seu dia a dia militam em prol dos direitos humanos, dos direitos coletivos, né? Militam em prol da eliminação da discriminação racial. Enfim, para mim é um orgulho muito grande. E aqui quero agradecer os vereadores que fizeram indicações, né? Vereador Vandechou, vereador Renato Machado, que não puderam estar aqui presente ontem por outros compromissos. Quero agradecer também ao vereador Léo da EPI e à vereadora Ilma, que estiveram aqui presente. Inclusive, gostaria aqui de dizer do mal-entendido que aconteceu ontem na fala da vereadora Ilma. Ela quis externar uma expressão que está em desuso, né? E, infelizmente, algumas pessoas não deixaram ela concluir o raciocínio e fizeram um pré-julgamento, uma interpretação
meio enviesada, mas tenho certeza que o mal-entendido foi resolvido ontem mesmo. E todos nós somos vereadores aqui com a senhora, nós sabemos da luta da senhora e da militância da senhora, de Vossa Excelência, perdão, a impessoalidade de Vossa Excelência, em defesa das mulheres desse município. Então, fiz questão de vir aqui falar da sessão solene e falar disso. Não gosto muito de falar de coisas não muito agradáveis, mas achei importante falar, porque tenho certeza que foi um mal-entendido e a militância da senhora no dia a dia prova a luta em defesa das mulheres e das minorias. Então, agradecer, vereador Léo e vereadora Ilma, por estarem aqui presentes na sessão solene de ontem. Também agradecer a todos os vereadores dessa casa que nos ajudaram aprovando as moções para as nossas homenageadas. Seja parte, vereador. Pois não, vereador. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela sessão de ontem. Quero aqui cumprimentar os meus colegas vereadores, ao público que se faz presente e até mesmo dar um esclarecimento diante de vossa fala. Momento que eu cheguei à sessão, eu estendi minha mão para várias mulheres e eu senti a rejeição. Senti a rejeição e não só eu sentiu, como as pessoas que estavam comigo também. Quando ia cumprimentá-las, algumas retiravam a mão. E eu senti isso na sessão. E eu vi aqui a ex-secretária Cristina, a qual já teve vários problemas quando era secretária. Em momentos que às vezes eu tive na secretaria e ela me colocou para fora da secretaria, está o Moisés ali que sabe disso. Já fiz vários pronunciamentos aqui sobre isso. Uma secretária de ação social, a qual eu ia até a secretaria com familiares, e ela muitas vezes me tripudiava, me humilhava, e inclusive no momento que ela estava agora, nos últimos momentos que ela acolheu, que ela estava na secretaria, houve também problemas comigo lá, junto com ela, no dia que foi discutido sobre a verba. O microfone está ruim, estão cortando a minha fala, por favor. No momento que foi discutido sobre o recurso que tinha do Conselho, e aí lá naquela discussão do Conselho, logo depois o prefeito a exonerou do cargo, mas isso não fez com que eu admirasse o trabalho dela como mulher, a qual fiz ontem em público, dizendo da pessoa dela. A vossa funcionária ou ex-secretária de gabinete, Wanda, a qual várias vezes nós tivemos juntos na Comissão de Justiça dessa casa, a qual aqui enalteci o nome dela, falei da pessoa que ela é, da inteligência que ela tem, da falta que ela fazia nas sessões, e ela, por algum problema pessoal que talvez tenha com a minha pessoa, quando a Iris disse aqui, a Iris que estava aqui, que eu fui também a elogiar e dizer para ela da violência que ela sofreu e que ela poderia contar com a minha pessoa, várias pessoas do plenário começaram a fazer deboches, tripudiando da minha pessoa, a maior falta de respeito, me senti totalmente sem proteção nenhuma, tinha poucas mulheres brancas aqui, e eu, pelo fato de ser branca, de estar no 5º mandato de vereadora, não tenho culpa de ter nascido branca, não nasci vereadora, me elegi no município pelo trabalho que faço, mas sei que algumas militantes do partido do PT, que da época do então ex-prefeito Helder Salomão, carrega no coração alguma bronca, alguma mágoa, e vieram despejar isso aqui ontem numa sessão onde se falava do não racismo, do
não preconceito, da não agressão. E o vereador Léo estava aqui, Vossa Excelência também sabe que estava aqui, quando eu fiz referência aos homens negros dessa casa, aonde citei o nome do vereador Wander Show, citei o nome do vereador Renato, citei o nome do vereador Amarildo, citei o nome do vereador Léo, e disse dos vereadores a qual os 7 daqui negros, e que eu tenho a maior respeito e amizade e consideração. Só que quando fui falar que conhecia o vereador Léo do IAPI, aí quando eu comecei a falar e dizer, como bem diz as pessoas, o momento negro, aí ela me interpelou, começou a gritar, e as outras mulheres começaram a gritar e fazer para você cortar a minha, Vossa Excelência cortar a minha fala. Senti ali que não era normal o que estavam fazendo comigo, foi um verdadeiro massacre. O ex-vereador Adeilson Carteiro levantou-se de lá, veio aqui ao plenário dizer que não aceitava aquilo que estavam fazendo. E eu pensei, tenho que continuar a minha fala. Continuei a minha fala, enaltecendo a qualidade das mulheres, a inteligência das mulheres que aqui estavam, mas não tinha nada que mudasse o quadro. Aquilo ali foi uma coisa vexaminosa, nada, nem o elogio que eu fiz à moça que estava aqui de Vitória, a qual fez um discurso maravilhoso, estava totalmente bem trajada, linda, toda de amarelo. Antes de chegar, eu cheguei perto dela, fui abraçá-la, mas não tinha remédio. Encerrei a minha fala, Vossa Excelência me deixou assumir a presidência dessa casa, porque foi Deus que colocou eu na presidência ali, para que eu pudesse esclarecer o que foi feito comigo aqui. E aí, quando assumi o microfone, uma moça veio com papel, quase esfregou o papel no meu rosto, mandando eu fazer o curso. Faz o curso. Eu botei a mão em cima do papel, pedi a Deus sabedoria, o que eu ia responder daquilo ali. Falei, não é normal isso. A moça que estava aqui com aquela roupa toda bordada, linda a roupa dela, ela começou, quando Vossa Excelência chamava uma pessoa, ela dizia, vai ser vereadora de Cariacica, tem que ser negra para fazer a diferença, branca não. E ela falando dali, e ela me atacando, e as outras atacando, tem que ter alguém aqui de moral, de respeito. E eu botando a mão e pedindo a Deus, meu Deus, o que eu falo? E aí no final de tudo, eu esperei, quando fui chamar o vereador André, eu disse que eu estava saindo daqui muito triste, porque o que estavam fazendo comigo era um verdadeiro massacre, não poderiam ter feito comigo da forma que fizeram. E aí comecei a tremer, me senti muito mal, porque era uma população grande, as mulheres a qual eu sempre respeito. Nunca, jamais, foi as palavras que eu usei, jamais eu usaria qualquer palavra para ofender mulher nenhuma. Os negros, as mulheres, os homens têm o meu respeito, odeio a questão de racismo, nunca faria racismo com ninguém. Citei que eu tive uma funcionária que trabalhou 7 anos comigo, também de cor negra, e isso não existe, preconceito na minha vida nunca vai existir. Quem me conhece sabe quem eu sou. E aí foi tudo aquilo que deu ali, desnecessário, foi uma coisa que não precisava. Então eu agradeço o vereador, quero deixar aqui dizendo que as pessoas que eu homenageei e as pessoas que ficaram aqui até o final, puderam sentir e presenciar. A própria Cristina Vilmara está sempre comigo nos movimentos em defesa de mulher, participamos já de vários movimentos desse. O vereador Elinho já fez várias reuniões e audiência pública também em defesa, e eu jamais usaria qualquer palavra. Eu fui interpelada pela fala da menina que estava na mesa, da Wanda. Ela interpelou o meu discurso para tentar fazer um movimento contrário àquilo que eu estava falando. Ela simplesmente foi uma pessoa que ela não respeitou
a minha fala durante o tempo que eu estava falando. Mas isso não deixou de abrilhantar a grande sessão em homenagem ao Dia da Mulher Negra. Parabéns, vereador, obrigado pela defesa, deixando aqui o meu esclarecimento que isso foi uma coisa de alguém que quis fazer alguma coisa contra a minha pessoa. Muito obrigado, vereador. Conceda a parte ao vereador Léo. Boa tarde, senhor presidente, vereador, liderança. Primeiro, vereador André, parabenizar a festa maravilhosa, linda que foi. Como eu falei, tinha lindas mulheres, cabelos muito bonitos. A mulherada se enfeitou, como sempre, homenagem muito bonita. Eu, assim, uma coisa só para te falar, eu convivo com a Ilma praticamente, conheço a Ilma, pode dizer aí, 15 anos ou mais. Nunca na minha vida, eu como sou negro, nada contra o senhor, tá, vereador André? Nunca a vereadora Ilma teve qualquer tipo de racismo com minha pessoa. Na época eu trabalhava já no CRE, ela exercia um cargo de chefia, sempre me tratou muito bem, nunca me tratou com racismo, nada. Eu achei até estranho o que aconteceu. Eu até comentei com alguns vereadores quando eu cheguei hoje. Vou deixar bem claro, sou negro, tenho orgulho de ser negro, e não sou racista. Eu falei que tem uns velhos ditados, que é o velho ditado que diz por aí, já geral. Às vezes, quando você esquece alguma coisa, a pessoa fala, ih, deu um branco. Não é porque você é racista. Às vezes, acontece alguma situação, vereador Elinho, alguém comenta, a coisa ficou preta. Não foi... A expressão da vereadora Ilma naquele momento, ela ia até falar sobre o momento que nós trabalhamos no CREI e tudo. Ela até se perdeu, eu até falei, na hora eu pensei, não sabia o que estava acontecendo. Falei, poxa, ela ia falar bem de mim, acabou não falando. Mas depois eu vi a situação, se conternou, ela homenageou a sua chefe, não sei se é a sua chefe de gabinete, ou se ela é ex-funcionária sua. Aí homenageou ela, falou bem dela. E depois, com a situação chata, uma sessão linda e maravilhosa, volta de falar. Linda sessão que Vossa Excelência fez. Parabéns a toda a equipe da Câmara, toda a sua assessoria, maravilhosa. Mas não havia necessidade daquilo, porque a vereadora, por nenhum momento, ela tratou e nem quis dizer sobre racismo com ninguém. Eu conheço a Ilma há muitos anos, nunca me tratou com racismo com nada. Pelo contrário, tenho um respeito muito grande por ela e ela por mim. E assim, eu também fiquei chateado na hora, até quando a moça veio com um papel lá, acho que aquilo é um curso, alguma coisa que eles vão dar. Então, assim, uma coisa chata que aconteceu, espero que não aconteça mais. Mas parabéns pela sua sessão. Mas deixo bem claro, por nenhum momento eu nunca vi nenhum tipo de racismo da vereadora Ilma Guizossi. Obrigado. Vereador André Lopes, quero primeiro agradecer. Agradecer Vossa Excelência, pedir desculpa, né, porque ontem eu passei um pouquinho de mal, devido a um dia de extremo cansaço, nessa nova caminhada que nós vamos seguir em frente, uma nova empreitada. Quero parabenizar pela belíssima sessão quando se trata da nossa raça e da raça negra. Mas dizer aqui, vereadora Ilma, tenho total apoio, eu não tenho amizade de extensa tempo, né, de tantos anos, mas o tempo que eu estou nessa casa, inclusive agradecer pelo apelido carinhoso que Vossa Excelência me colocou, que é o Neguinho do Bem, Renatinho do Bem. É uma pessoa que trata nós muito bem e pode contar sempre com o nosso apoio, porque a gente sabe do tamanho do carinho que você tem pelas mulheres, pela luta que você tem pelas mulheres e pela luta dos negros. Então conte sempre com o apoio do Renatinho, que você tem um vereador que é seu amigo. Então, primeiro pedir desculpa, né, pelo desconforto acontecido na sessão solene, mas também queria pontuar, sobretudo vereadora Ilma, vereador Léo, vereador Renato, que pediram a parte. Professor Elinho, vereador professor Elinho, eu nunca fui militante do movimento negro, mas a minha trajetória política, lá desde os 14 anos no Grêmio
no Grêmio do Colégio Estadual, Fabrício Cava de Feitosa, eu sempre caminhei junto do movimento negro, do movimento de mulher e de todas as minorias. E eu sei o quanto é caro, para os militantes do movimento negro, alguns termos que estão historicamente enraizados. É um processo cultural, né? O caso do que a vereadora citou ontem, e no meu entender ela citou como forma de externar isso, denegrir, esclarecer e outros termos que historicamente foram inseridos na nossa língua portuguesa. Mas acho, e tive a oportunidade de falar com algumas companheiras ontem do movimento negro, que é um processo, eu sei que é dolorido, eu sei que a sociedade, sobretudo em Cariacica, no estado, nós vivemos um extermínio do povo negro, eu tenho ciência disso tudo, mas eu penso que as coisas não podem se dar a ferro e fogo. É um processo de formação, E, de fato, a vereadora está correta, a forma que uma das companheiras abordou ela para fazer o curso foi até arrogante, né? Arrogante. De repente, se tivesse, de fato, convidado a vereadora após a sessão, de uma forma mais delicada, talvez contaria com a presença da vereadora no curso de formação deles. Mas aqui, para encerrar esse assunto, eu gostaria de pedir desculpa, não só à vereadora Ilma, a todos os vereadores, dizer que nas nossas sessões solenes e audiências públicas, que não são, a partir do momento que a gente propõe, elas deixam de ser do vereador, elas passam a ser da Câmara Municipal, e todos os vereadores são bem-vindos nas nossas sessões solenes. Eu não gostaria de deixar de ter a presença da senhora nas nossas sessões solenes e audiências públicas. Não só a senhora, como os demais vereadores. Então, o meu tempo se encerrou praticamente nesse assunto. Eu vou passar bem rápido, se o presidente assim me permite, por dois assuntos. Primeiro, no final do ano passado, eu fiz um vídeo no bairro Valverde, na entrada, aliás, próximo à Transfinal, lá na entrada do contorno, aonde fica um conjunto de empresas, né, que funcionam naquele local. E os empresários daquela época relatavam que estavam se planejando para sair daquela localidade porque as condições de infraestrutura daquele local não eram favoráveis à permanência das empresas ali. E a prefeitura, depois de vários pedidos da nossa parte, realizou uma intervenção lá de tapa-buraco e de Revsol. E parte daquelas ruas lá estão contempladas, foram discutidas no orçamento participativo de anos passados e estão contempladas nos próximos lotes aí de obras da prefeitura. Então, aqui dizer que antes tarde do que nunca, né, vereador Camilo? Mas dizer que pontualmente naquela localidade lá, os empresários e os moradores, os munícipes dali da redondeza estão satisfeitos porque, como eu já disse aqui em pronunciamentos anteriores, que os empresários daquela região estavam a ponto de transferir os seus empreendimentos de lá por questões de infraestrutura. Eu queria falar um pouco mais da questão da MF Itanguá, mas como o tempo expirou, não vou desrespeitar os demais vereadores aqui, respeitar o tempo. Muito obrigado ao presidente Joel por ter concedido alguns minutos a mais e a todos os vereadores. Com a palavra, a vereadora Ilma Crisóstomo. Senhor presidente, senhores vereadores, lideranças presentes, quero saudar a todos os meus colegas vereadores, saudando a Luci Giovanelli, que está presente no plenário, a todas as mulheres que fazem parte dessa Casa de Leis, funcionárias, enfim,
Mais uma vez, eu volto a essa tribuna para falar da mulher. Como única vereadora dessa Casa de Leis, sempre procuro primar pelo respeito, pela dedicação, pelo carinho, pela defesa à mulher, seja ela branca, negra, parda, ruiva, mulher no geral. Em toda a minha vida, em toda a minha história, jamais faria qualquer tipo de preconceito, jamais deixaria de estender a mão a qualquer mulher. Haja visto que fui a primeira mulher eleita junto com a vereadora Noêmia. E a vereadora Noêmia do Bandeirante era negra, forte e amiga. E nós duas marcamos a história desse município. Quando eu falo, eu me arrepio. Eu ontem, olhando meus álbuns de fotografias, ainda quando o Edson Nogueira, bem de cabelos pretos, Marco, que sempre esteve junto, e uma hora eu vou trazer esse álbum aqui nessa casa, para que a gente recorde. Eu tenho álbuns de todos os nossos momentos políticos, e ali eu tinha fotos da Noêmia que eu fazia questão de exibi-la, e muitas vezes ela mesma no microfone, ela falava que eu conseguia obras porque eu era loira e ela não conseguia porque ela era negra. Eu acho que o Júnior lembra disso. Já acompanhava o seu pai na Câmara naquele momento. E eu nunca tive qualquer tipo de preconceito, muito pelo contrário, eu tinha um carinho enorme pela Noêmia. E continuei. O meu carinho com ela continuou. Vereador Celso, Vossa Excelência está interrompendo a minha fala. Esse microfone só transmite quem está aqui na tribuna, mas quando alguém está falando eu respeito e ouço. Então, eu em todos os meus momentos da minha vida pública, eu sempre procurei respeitar todos os meus companheiros. Há debates? Há controvérsias? Mas eu jamais deixaria de dizer do trabalho de cada um aqui. E nós temos grandes homens, negros, brancos, que desempenham um papel no município e que fazem um papel brilhante aqui nessa Casa de Leis. Mas eu disse ontem aqui para algumas mulheres que nenhuma mulher que estava aqui ontem, ou poucas, sabem daquilo que eu tenho passado durante o período meu na política. Às vezes nós conseguimos conquistar a simpatia de algumas mulheres, mas também, às vezes, não conseguimos, porque cada uma tem um segmento. E eu confesso para vocês que eu vejo militantes, mulheres, guerreiras, fortes, que mereciam ocupar um espaço nessa casa e ser vereadora também. Independentemente de cor, raça, credo, religião, condição financeira. Eu, quando entrei na casa, quando eu assumi o primeiro mandato de vereadora, eu já era branca. Eu não me tornei loira. Eu conquistei 5 mandatos de vereadora porque eu era uma líder comunitária e guerreira. Sempre lutei muito. Quando o vereador Edson Nogueira foi vereador pelo primeiro mandato, a minha família votou em Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência assumiu essa casa, nós estivemos esses dias com alguns documentos, papéis. Eu trabalhava pelo PL. Eu era líder de bancada do PL. Vossa Excelência era presidente dessa casa e sabia do nosso trabalho enquanto líder comunitária.
Quando o Cleilton Gomes foi me buscar para me filiar ao partido, eu não sabia nem o que era uma Câmara Municipal. Cleilton, Aurélio de Couto, falo sempre aqui do Lelo, Aurélio de Couto. E assim eu construí a minha história. Quando Moisés era uma criança, o aniversário dele de 8 anos, eu dei o bolo de aniversário e eu morava no Beco do Siqueira. Era o Beco do Siqueira. Quando eu saí de Itacibá, quando eu saí de Colatina, eu fui morar na Mata da Praia, no bairro Oriente. Eu tenho uma história. A nossa casa era uma casa de tábua com gretas largas. De lá, viemos morar em Veracruz. E eu aprendi na vida que nós sempre temos muitos problemas a enfrentar e respeitar aquelas pessoas que às vezes não têm condições de chegar, de estender a mão a quem precisa. E ontem o que aconteceu aqui, quando eu fui falar, em referência ao vereador Léo, porque ele havia feito uma fala, e também algumas pessoas discordaram da fala dele, quando ele disse que não tinha preconceito, que não existia essa questão de racismo, que ele não tinha vergonha de falar. Quando eu citei que eu ia dizer, vereador Léo, Vossa Excelência sabe do momento negro aonde eu te encontrei, porque quando uma mulher negra morre, falam porque a mulher é negra. Quando o momento ruim é ruim, que fala que é um momento negro, fala. Quando eu comecei a falar, a Wanda, que estava aqui, que eu havia elogiado, ela começou a gritar daqui da mesa. Ela não deixou eu concluir o meu raciocínio, porque eu tinha feito toda uma fala que eu ia dizer. Quando acontece de um crime, de um jovem, porque a moça que leu o poema, ela falou da polícia que mata o negro. Aí eu ia dizer para ela que a polícia não mata o negro. Às vezes acontecem crimes. Só que da forma que eu comecei a falar, ela interpelou de uma forma diferente e começaram as agressões. A situação ficou de uma forma descontrolável. Eu continuei a fazer a minha fala, eu não parei, porque eu não estava ali fazendo discriminação, jamais faria isso. Várias mulheres que estavam aqui vieram depois me abraçar. Ficou feio para a Wanda. Ficou feio para ela como chefe de gabinete, porque ela não poderia ter feito da forma que ela fez. Ficou feio para a Cristina, que eu elogiei a Cristina, mesmo não dizendo aqui das coisas que ela já fez comigo na secretaria, quando ela tinha o poder. E isso aí, se eu for contar para vossas excelências, o que já aconteceu comigo em secretarias, na semana passada, eu cheguei no cemitério Parque da Paz e eu encontrei ali um jovem que na época de 2002, 2003, uma secretária de ação social, que era do momento, a qual 2 pessoas morreram afogados no Rio Santa Maria e tinha que comprar 2 caixões. Naquela época, não existia recurso do governo federal para doações de caixão. Eu me lembro que eu fui na porta dessa secretária e disse para ela, morreu 2 rapazes, 2 irmãos, lá no Rio Santa Maria, e nós precisamos de 2 caixões, que a família é carente. Da porta mesmo ela gritou comigo, eu não te dou nem um caixão, quanto mais 2. E mandou me tirar de dentro da sala. E depois essa pessoa veio e passou a trabalhar comigo. Ela foi secretária social do município de Cariacica
e depois ela veio trabalhar comigo enquanto vereadora. E um dia eu disse para ela no pátio dessa casa: as coisas acontecem na vida. Tudo, a vida é uma bola onde gira. Gira e até as pedras se encontram. Por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas, quando estão no poder, acham que são muito. Algumas pessoas acham que são mais. Nós não somos mais e nem melhores do que ninguém. Eu ontem fiquei muito triste, mas o que me alegra é saber que o próprio vereador André saiu e viu que eu não tive culpa de nada, que eu não fiz discriminação, da forma que eu comecei a minha fala elogiando as mulheres que estavam, independentemente de ser da sigla partidária do Partido de Vossa Excelência. Eu disse aqui que isso aí são mínimos detalhes. Eu acho que nós somos um povo de Cariacica, que carentes, necessitados, e que não podemos admitir o preconceito, não podemos admitir a discriminalidade, não podemos admitir o crime, a violência, e que temos sempre que levantar essa bandeira em defesa de todos. Somos parlamentares, somos representantes do povo e temos que deixar qualquer aresta de lado. Quando fui convidada a vir a essa sessão, até citei para uma assessora minha, a qual ela tinha falado nos nomes das pessoas que a gente poderia homenagear. Eu disse para ela, mas é uma sessão do PT, talvez lá vai estar o pessoal do Nunes, talvez eu vou atrapalhar o vereador. Mas depois eu pensei e falei, é um trabalho da Câmara Municipal e eu vou prestigiar o vereador pelo bom relacionamento que nós temos, como eu já tive em outras sessões do vereador Elim, do vereador Renato, de outros vereadores, mas eu sabia que ali eu estava incomodando algumas pessoas. Quero deixar aqui, para finalizar a minha fala, dizendo que não uso de preconceito, jamais faria qualquer fala ou qualquer agressão. Nunca participei de movimentos do Mumuco, como eles falam, do negro, né? Da consciência negra, mas sempre respeitei quem quer que seja, qualquer ser humano que seja. O meu abraço e o meu carinho a todos. Com a palavra, vereador Renato Machado. Seja breve, por favor. Quem tá? Verdade. Presidente em exercício, vereador Joel da Costa, nobres pares, colegas vereador André Lopes, vereador Amarildo Araújo, parabenizar mais uma vez pela sessão, vereador André Lopes, sempre em prol das mulheres negras de Cariacica. Quero mais uma vez parabenizar, cumprimentar aos novos colegas vereadores, vereador Sérgio Camilo, professor Elinho, Edson Nogueira, vereadora Ilma Crisóstomo, vereador Romildo Alves, Humildade do PP. Cumprimentar as lideranças presentes, assessores parlamentares, estou vendo várias lideranças, PC, Lúcia, seja bem-vindo a essa Casa de Lei. Presidente, mais uma vez, parece que não vai ter a sessão para que nós possamos aqui colocar as nossas indicações, talvez, possivelmente, na segunda-feira. Raramente eu coloco algumas indicações, a gente fica aqui com a sensação de que o dever não está cumprido, porque nós já pegamos a pauta da sessão, viemos para cá bastante empolgado, saímos de nossas casas cedo para ouvir. Esse é meu papel de vereador, eu ando todos os dias ouvindo as comunidades, diversas demandas da comunidade. Gostaria muito que o vereador Jorjão estivesse aqui, que o Jorjão está recebendo um monte de obra do Finisa. Aí nós também aproveitamos a oportunidade, mais uma vez vamos indicar
as obras para que nós possamos também ser contemplados. Já estamos sendo contemplados, já fomos contemplados com o recapeamento de 2 vias em Bandeirantes, também querendo ser contemplados com algumas drenagens e pavimentação de algumas vias. Mas, infelizmente, segundo informação, nós não teremos a sessão para que possamos, sejam votadas as nossas indicações, presidente. Mas uma coisa, de momento de felicidade, é que o Conselho Tutelar de Castelo Branco, em uma viagem a Brasília, aonde nós queremos estar por vários tempos a partir do ano que vem, chegou agora uma emenda parlamentar de uma indicação que nós solicitamos, o kit Conselho Tutelar. Agora, o Conselho Tutelar de Castelo Branco, no início do nosso mandato, há poucos meses solicitamos para Castelo Branco e chegou agora um carro 0 para Castelo Branco. Os conselheiros de Castelo Branco, aí Cariacica, são 4. Infelizmente, nós não conseguimos para os 4 conselhos, mas um conselho hoje é contemplado com kit conselho, que vem com carro 0 km, já está lá no Conselho Tutelar, vai chegar agora computador, vai chegar geladeira, impressora. Isso mostra um pouquinho do resultado do nosso trabalho que vem fazendo nessa casa. Então, assim, nos enobrece e nos fortalece a cada dia mais lutar pelo povo, que é o povo de Cariacica. Mais uma vitória, mais uma conquista. Aí, presidente, eu não posso deixar de agradecer, mesmo passando pelo processo eleitoral, mesmo podendo disputar uma eleição agora em 2018, mas não posso deixar de agradecer ao deputado federal Dr. Sérgio Vidigal, que colocou 250 mil reais, está empenhado agora na Prefeitura de Cariacica, para que possamos fazer a tão sonhada quadra poliesportiva do bairro de Bandeirantes. Então nós estamos lutando, vereador Romildo Alves, que também tem a mesma dificuldade. Ontem eu vi uma entrevista lá do bairro Padre Gabriel, a população cobrando lá alguma melhoria na quadra, na praça, coisa parecida. Nós já estamos na Prefeitura de Cariacica, empenhado 250 mil reais, diminuiu um pouco, eu não consigo entender, veio para 222 mil reais, mas nós solicitamos 250 mil reais, então já está empenhado a cobertura da quadra de Bandeirantes e agradecer a emenda que veio para o Conselho Tutelar do bairro de Castelo Branco. Hoje os conselheiros tinham dificuldade, vereador Edson Nogueira, de sair para receber algumas demandas, porque tinha dificuldade em transporte. Hoje o transporte do Conselho Tutelar e algumas coisas internas, Josemir, já, graças a Deus, já está resolvido com o senador que nos deu uma emenda de 100 mil reais. Então, assim, gostaria, presidente, de cobrar mais uma vez que essa sessão, a gente não sabe qual é o motivo, possa ser alguma emenda, Edson Nogueira, professor Edson Nogueira sabe falar um pouquinho melhor. Já é a segunda vez que nós temos a segunda sessão e nós saímos para discutir as nossas indicações, porque nós somos assistidos pela população de casa. E a população de casa quer saber por que a sessão, que nós estamos colocando aqui, ó, várias drenagens de pavimentação, para que seja aprovado nessa casa, para que nós possamos cobrar do Executivo, e mais uma vez, a sessão vai ser acabada. Muito obrigado e boa tarde. Seria interessante, vereador Renato, que Vossa Excelência fizesse contato com o presidente da casa e perguntasse a ele sobre os motivos que não está tendo a sessão. Com a palavra, vereador Edson Nogueira. Senhor presidente, caros colegas, vereador Renatinho, o presidente em exercício já respondeu a Vossa Excelência. Já sendo cumprido o regimento dessa casa, nós estávamos muito mais avançados. De entrada agora no processo, senhor presidente, eu queria lembrar, Vossa Excelência precisa ler a ata para ser aprovada, discutida e aprovada. De entrada agora, solicitando à administração cópia de todo o processo da emenda 09, que altera o artigo 28. Vamos nos resguardar. Eu tenho o entendimento de que nós não podemos ficar alheio, porque se o presidente não está aqui, a casa está em funcionamento. A casa não é minha, a casa não é do presidente. Então eu gostaria, com todo o respeito que tenho a ele e todos os colegas vereadores, mas não pode continuar dessa maneira. Estou aqui brigando pela legalidade, nada mais além disso. Então eu gostaria, senhor presidente, vou me precaver para que possamos ter um remédio à altura das necessidades. Quero parabenizar a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, dirigida pelo deputado Marcelo Santos, que fez com que a CETUB se saísse das cadeiras, seus diretores, e fosse em campo,
para conhecer o estado de perigo que se encontra os terminais, assim como do DR e também da Setúbal, a questão da rodoviária de Vitória. Estão tentando fazer um paliativo lá, mas o CREA já esteve hoje novamente lá. Não é o trabalho que precisa ser feito lá na rodoviária de Vitória. Ela está sendo corroída pela maré e o que estão fazendo não é o serviço que a engenharia indica. Portanto, senhor presidente, só que quero requerer, além disso, após aprovar a ata, cópia também da ata dessa sessão. Regimental. Para encerrar a ordem dos oradores, eu peço ao vereador Amarildo que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Joel da Costa, pelo prazo mental de 15 minutos. Boa tarde a todos e a todas, mesa diretora, nobres vereadores, vereadora Ilma, público presente, por você de casa e pela TV Web e Facebook, meu muito boa tarde e meus cumprimentos. Pegando um gancho nas palavras do vereador Edson Nogueira sobre a Seturb, eu estive semana passada na Seturb fazendo uma solicitação para que eles possam fazer uma alteração no trajeto da linha 540, que corta o terminal de Campo Grande ao terminal de Carapina, tendo em vista que tem vários moradores que moram no bairro Vila Graúna, em Santana, em Vila Prudêncio, que tem que percorrer, né, um trajeto enorme para pegar esse ônibus no contorno, estão sendo assaltados diariamente aí com esse índice de criminalidade enorme que está em torno dessa BR. Então a gente pediu para que ele pudesse ou mudar o trajeto do ônibus ou colocar um ônibus extra que no horário de Reus adentre ali em Santana, próximo ao posto do contorno, corte por todo o bairro Santana, saia na rodovia 17, porque assim ele atende todos os moradores que precisam usar o 540 que moram dentro do bairro Santana, pegando a rodovia 17, subindo em direção a Tabajara, ele atende os moradores que moram em Graúna, que basta descer de Graúna e pegar o ônibus ali embaixo, subindo Tabajara, ele desce ali na Fraternidade de Tabajara, entra em Vila Prudêncio, ele atende aquelas pessoas que moram em Tabajara, sobe no contorno novamente ali antes da Coca-Cola e vai embora. A gente fez essa solicitação e ele vai fazer o estudo, ele entende que há necessidade de fazer essa modificação. Pedimos também alguns abrigos que a gente acha importante, né, dentro de alguns bairros do município de Cariacica. Bom, senhores, como o único representante desta casa, né, do partido PPS, eu não podia deixar aqui de fazer aqui a minha homenagem e lembrar de um grande político que passou por essa casa, né, senhor Antônio Ribeiro Granja, que completou na última segunda-feira 105 anos de idade. Granja, como é conhecido, foi um dos fundadores do PPS no estado do Espírito Santo, foi um vereador de Cariacica de 1947 a 1952. Granja é uma referência para grandes políticos hoje no município de Cariacica. Deixo aqui a minha saudação, os meus parabéns a esse honrado homem que é uma referência para vários políticos do município de Cariacica e do estado do Espírito Santo. Deixo o meu abraço carinhoso, um beijo no coração de Granja e de todos os seus familiares. Uma boa tarde a todos. Obrigado e parabéns, vereador João da Costa. Vamos então agora, solicito ao vereador André Lopes que retome seu posto de primeiro secretário, para que a gente possa retomar a discussão das atas. Lembrando que a ata da sessão já foi lida. Nós estamos retomando, a pedido do requerimento do vereador Edson Nogueira, o ajuste na ata que foi lida e discutida na segunda, com as devidas inserções solicitadas pelo vereador em requerimento, tanto da sua fala quanto da minha na presidência. E eu vou orientar aqui o secretário que possa ler. Atenção, vereadores, nós só vamos ler o que foi alterado, incluído, tá bom?
na pauta que foi lida e aprovada na segunda, e não ela na íntegra, tá ok? Então vou orientar aqui o vereador André Lopes. Só a parte então que... Tá. Parte alterada então. O vereador Edson Nogueira falou sobre a divulgação da pauta que não foi publicada no site no mural e solicitou que conste na pauta da ordem do dia a emenda alterando o artigo 28 da Lei Orgânica e o requerimento de sua autoria que diz: na forma do artigo 30, inciso 2º da Resolução 378/91 do Regimento Interno e artigo 45, inciso 1, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, seja colocado na pauta de segunda discussão o projeto de emenda de Lei Orgânica número 9, que dá nova redação ao artigo 28 da referida lei, que prevê a eleição da mesa diretora para 10 de agosto de 2018, protocolada na segunda-feira, dia 30 de julho de 2018. O presidente Celso Andreon encaminhou o setor de atas desta casa para que se faça a retificação e adequação. Deliberou o setor legislativo pela presidência dessa casa que não deixe de incluir na pauta da próxima sessão de quarta-feira, para que o regimento interno seja cumprido com efetividade nas casas de leis, e assim sugeriu que o setor legislativo e administrativo encaminhe junto à presidência dessa casa. Coloco as duas atas em discussão, lembrando a que foi lida mais cedo, no início da sessão, e esta que foi incluída, ok? Nenhuma das duas. Coloco as duas em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. A ata lida anteriormente no início da sessão está aprovada e a inclusão do texto lido aqui pelo primeiro secretário também aprovado na inserção da ata de segunda na discussão e na leitura, ok? Não havendo nada mais a tratar, e lembrando que o vereador Edson solicitou a cópia mais cedo da ata de hoje. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada essa sessão, convocando sessão ordinária para a próxima segunda-feira, em horário regimental. Um abraço a todos.